Bom dia a todos. Hoje vamos falar de descobrindo sistemas de imagem de alto conteúdo com os equipamentos Image Express. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Vamos começar a apresentação com a Penny. A Penny Tavormina é cientista de aplicação e gerente de distribuição para a América Latina da Molecular Devices. Ela é ex-cliente da Molecular Devices, onde usou suas tecnologias de imagem para estudar a divisão celular. Ela tem PhD em biologia e completou uma bolsa de pós-doutorado em biologia celular, onde usou imagens de células vivas para estudar a regulação do ciclo celular e controles de pontos de verificação em células de mamífero. Thank you, Penny, to join us today. So you can start, please. Okay. Thank you, everyone, for joining the webinar today. We appreciate the time to tell you about the Image Express systems. Let me share my screen. And you should be able to see some beautiful images now, I hope. Can you just confirm for me you can see everything okay in the sharing? Yes, Penny, you can start. Okay, great. So what I'm going to tell you about today is the family of automated imaging systems from Molecular Devices, the Image Express systems. And I'll share with you some examples both in 2D as well as 3D. We are seeing a lot of interest from researchers moving into 3D, so I will share with you some of those examples if that's something that you're working on or maybe something that's new or you want to be able to do in the future. This slide gives you an example of the flexibility of the system for your automated microscopy needs. So you can see live cells and fixed cells, 2D structures, 3D structures, and so on. So the automated imaging systems are one part of the Molecular Devices family of solutions around advancing protein and cell biology. So I'm going to focus here. I hope that you can see my pointer on our automated imaging systems. But just so you are aware, we also have automated solutions for colony picking, our microplate reader family, and all of these systems can be automated. I will share an example with you towards the end of the presentation. Molecular Devices is actually celebrating our 40-year anniversary this year. It's very exciting. And just if you're not familiar with the history of Molecular Devices, actually back in 1986, we moved from working in cuvettes into the microplate reader space by having that first plate reader to be able to work with in the microwell plates, all the way to looking at 2022, 2023, where we are doing a lot of 3D work with patient-derived organoids, spheroids, and so on. So the systems I'm going to tell you about today enable you to take your microscopy, so your imaging applications, which you may be doing manually or semi-automated right now, and automate those acquisition through analysis. This is very time intensive. This is actually what I used to do myself. Spend a lot of time in a dark room, and it's hard to look at a lot of conditions, different genetic backgrounds, different drugs, different concentrations, different compounds, and so on in a fully manual approach. With the automated Image Express platforms, what you can do is work with your microscope slides or your multi-well plates, 6-well, 96-well, 384-well, and so on, place them into the system, and you have automated imaging, so automated focusing. You can work with live cells or fixed cells. The images are automatically saved, and you have integrated tools for doing analysis both in 2D as well as 3D. So this enables you to look at more conditions. Again, that could be different drug concentrations, different genetic backgrounds, different compounds, and so on. In this process of acquiring the images, then analyzing them, so here you see an example of some neurons and the overlay, how the software identifies each of those cell bodies and the associated outgrowths.
Getting the cell by cell or summary data, multi-parametric data. So this could be 2, 3, 4, 30 different measurements, and so on. And then downstream, kind of making sense of those numbers or visualizing those trends. This whole process is what we offer with the molecular devices solution. And this gives you an overview of the different systems. On the left, you see we have three different instruments for wide field imaging. I'm not really going to go into the details in this presentation of the differences between them. I'm going to focus more on the different application areas, and we're happy to talk with you more about any of them. And in the middle, you see our fully automated confocal imagers. These are spinning disc confocals, so you can do live cell confocal imaging. And here's just a small sampling of the kinds of applications that can be done. So things like looking at apoptosis and cell cycle, doing live cell imaging, working in 3D, such as organoid spheroids, organ on chip, working with stem cells, working with bacteria, working with doing viral applications, and so on. And we can work with a variety of different models. So 2D cell culture you see here on the left. Again, you can see this could be stained with multiple markers, and we can do multi-parametric data and multi-parametric scoring. Some of the 3D examples I'll show you are spheroids and organoids. You see some colon cancer spheroids here, some gut organoids, lung organoids, microbrain culture, so 3D structure of brain, and then organ on a chip as well. And I'll show you a few examples for these kinds of assays today. Now, with the system, you are able to get transmitted light or phase contrast optics, depending on the system. And here's a few examples in live cells as well. So looking at some cardiomyocytes, we can actually measure that change in beat. You'll see some examples of that coming up later, but here's an example in transmitted light and phase contrast where we can measure that change in area and get a measure of beat rate. Here you're seeing a micro pattern plate of spheroids. This is in a wide field image. Here you see a confocal image of a large spheroid forming in a round bottom plate. You can also do colorimetric RGB imaging like you see here on the example on the right. So if you're also working with slides and doing like H&E staining, those can be imaged in an automated way as well. All of the systems that I showed you earlier, all of them can image in fluorescence or in transmitted light. All of them can image fixed cells or live cells because of integrated environmental control. So here we see some examples of live cell imaging. So you have temperature, CO2, and humidity. You can even integrate with a gas mixer if you want to do hypoxia type of studies. And so this is an example we're imaging over days. You can see some are faster events. Here we see some macrophage engulfment of bacteria, a cell migration assay where we're actually trying to track the individual cells moving. And we can get, for example, how fast are they moving, what direction. Here you can see there are different colors because this is how they have a cell cycle marker. So we can actually follow, the cell lineage here and their tracking as well. Another option for live cell is to have a pipetter on the system. So you can see here inside there's a single channel pipetter. Single channel because we're imaging as well. So what this enables, the most typical assay is to do like a fast calcium, where you might want to add something and then automatically on the system image very fast events such as these calcium changes. We can then do that across an entire plate so that you can actually make these measurements and do this application for many different compounds at once. So here you can see an example. This is what you get in the software where you can see an early time point 0 in this case. This is the whole plate. This is the whole experiment in each of these wells. Each box here is representing a different condition. And if we look over time, we can see those changes. In this case, we're using a calcium marker and we're seeing that intensity change. We can actually image this very fast and then measure individual cells to see the individual cell response. Here's an example where we have some regions of interest
And on the right, you can see that intensity change over time. So what I'm going to show you today are various ways that you can do analysis. Um, we have built-in modules. This is to give you an example of how the software can identify different populations based on your markers, based on different phenotypes, and get that multi-parametric data. So there are more than 19 modules. There's machine learning tools. There's even ways to make your own module without having to do any programming. I'm just showing you an example here of 6 so you can get an idea for what the software can do in an automated way. Again, here we're able to do that analysis integrated with that acquisition so that you at the end will have your data versus having to, let's say, manually try to analyze. So cell cycle is an example of one where we're looking at different stages of the cell cycle, neurite outgrowth, cell bodies, and the associated outgrowths. Granularity can be any kind of spot counting. So this is receptor internalization that you're seeing here. It could be looking at nuclear foci. It could be looking at perinuclear membrane. It could be looking at membrane vesicles. It could be looking at bacteria, any kind of punctate labeling. This example is a nuclear translocation like NF kappa beta. So the bright nuclei are positive, and the nuclei where you see void of any fluorescence are negative for the activation. A micronucleus is a way to do a genotoxicity assay. So you see formation of these small micronuclei. And then cell viability, this is an example of a type of assay where you can multiplex up to 7 different wavelengths. So we could be counting cells, we could be doing transfection efficiency, stem cell differentiation, apoptosis, and so on. The color overlay that you see here is showing you the individual objects identified, and then you have access to all the different measurements. So the color overlay is an easy way for you to see how the software identified the different compartments, the different phenotypes, and then output those measurements. So let's take you through a workflow here in 2D before I move to some of the 3D examples. Again, you get this montage view. Here's an experiment. We're looking at nuclei. We've got a target labeled here with a red marker, and then we've got EDU in green. It makes it very easy to work with a lot of images and really see those responses across the entire plate. You can then just click on this montage and you would have the full resolution images. And here's an example of one of those. This is done in wide field mode. This is with a 20x lens, and we see the control here on the left, and we see compound treatment on the right. On the right, you can see we have, changed the distribution here of a population of cells. And again, what's important is we want to be able to measure that in an automated way. So now you're seeing the overlay, the orange overlay here and the gray. These represent positive in orange or negative in gray. So depending on whether the cells, for example, were positive for the red marker, they would become positive here on the right. The segmentation mask or the analysis mask that you see here, now all the measurements can be identified for each of these cells identified. So it could be size, shape, intensity, and many more. Within the software, you will automatically see these heat maps. So again, easy to see trends. This is, for example, showing us the percent of the cells positive for EDU, the target, the intensity, again, multiple measurements. These data can be, they're automatically saved in a database. If you want to export them for other downstream steps or use our data mining tools, you have that ability as well. So when looking at 3D biology, here you're seeing on the upper right a spheroid. The typical workflow for the spheroids is culturing those spheroids in 96 or 34 well plates. Quite often, these are round bottom plates. They don't have to be, but that's one of the examples, or they might be spheroids growing in a matrigel or a 3D kind of matrix. Treating with different compounds, looking at viability. This could be done on the SpectraMax multimode microplate readers, or it could be done by imaging, staining, and then acquiring those images. You can do these kinds of applications on the wide field or on the confocal systems, and I'll show you some examples of both.
For organoids, a similar workflow in the 3D space. Quite often, though, here we are looking at organoids that may be, for example, embedded in Matrigel domes. So this is a 3D dome where you have multiple of those organoids forming. On the right, you're seeing a brain organoid. So here we're looking at, again, at confocal imaging and doing 3D analysis, so wide field or confocal. Again, I'll show you examples of both. Depends on the kinds of questions that you're asking. But you can see these are typically starting out, in a pre-culture 2D and then moving into a 3D, depending on the type of organoid in some sort of a matrix. The organoids typically have multiple cell types and have a more complex kind of structure. Here are some examples of the different formats in 3D. So here is an example of a micro patterned plate. So within this single well, there's a micro pattern. So as you can imagine, you can screen or look at many different spheroids in one well under those same conditions. A round bottom plate, so this is the plate flipped over. Again, that's an example where you get a spheroid or organoid at the bottom. Here's an example of some neurons in 3D in a hydrogel. And on the right is an example of an organ on a chip. This is the Mimetas organoplate. The plate's flipped over so you can see it's actually um, multiple chips here. So multiple microfluidics set up here where you've got 3D structures growing between two pieces of glass. So let's take a look at some of the example applications. So here's an example of the cancer cells forming spheroids. These are HCT116. They're being imaged for 2 days, and we're imaging them every 3 hours. The plate remains in the instrument. The instrument has temperature, CO2, and humidity control, so it's like it's in an incubator. And then we're imaging every 3 hours, and we see the formation of that spheroid. So, in order to look at different compound treatments here, we did a screen of anti-cancer compounds. So, we've got 6 compounds. Again, this is what you can do on one plate. You're looking at a single plate with all of these experiments, 384 experiments, basically. We've got replicates, we've got a dose response going up, we've got our controls on the bottom. Now, this is an interactive montage, so we can click anywhere we see the full resolution images. So immediately becomes clear that sterosporine and doxorubicin, we are seeing a difference in the phenotype versus our control. Now, what we did was stain for live or dead markers, and now we want to measure that. So here you're seeing an example of analyzing those spheroids. On the top are the images. Now you're looking at a Z stack that we then did a projection. And you can see very different phenotypes depending on the compound. And what you see on the bottom is again, that segmentation mask or how the software finds each of the spheroids, and in this case, the live or dead cells, so that we can then output that data and look across those different compounds and different drug concentrations and see, which are having an impact here on the area of the spheroid, the number of live or dead cells. So this is an example where we took a Z stack and then we made a projection. It's a 3D acquisition and a 2D analysis. I'll show you next a 3D analysis. So we're analyzing a projection here. Now, let's just take a moment to think about, 2D versus 3D. As I mentioned, we are getting more researchers asking about, and we've been developing more of these 3D tools. Here's an example where, with some lung organoids on our laser confocal, we looked at compound treatment. So this is an anti-leukemia compound, which is known possibly to have lung toxicity. So this is a toxicity assay, and a lot of imaging is being done in these predictive toxicology applications, looking at the different phenotypes. So what you can see here is we're looking at lung organoids treated with this anti-leukemia compound. And what you can see, we're looking at live and dead cells. And this is a 2D and a 3D analysis. So again, 3D analysis means we are taking a Z stack and analyzing the whole volume. And on the bottom, you're
seeing that analysis mask. So green means they're live and red means dead. And so we can see that we do have an accumulation here of dead cells. So there is some toxicity with this compound. And if we compare on the right, looking at cell number, if we compare 2D versus 3D, we do see a difference. And the nature of this difference, we are not sure of, but it is something showing that there the research to look at really what is the nature of these differences is ongoing. In the next example, I'll show you a toxicity screen. This is hepatotox. So these are 3D liver spheroids. So these are from stem cells. From these are eye cell hepatocyte stem cells, and they are then being cultured into spheroids and doing confocal imaging. Again, after staining, we can look at live cells, dead cells, we can look at different mitochondrial markers, and so on. So, growing those up, treating with the compounds, and then staining for the live or dead cells. Now, this is another example of a 3D analysis where we're taking a Z stack and then we're going to look at the individual whole spheroids in this case, but the whole volume. So we're going to measure volume, not area, the number of live or dead cells within that 3D structure. And here you can see some examples. So again, we're labeling all of our nuclei. And then in this case, we've got calcium viability and pythium dimer to see the dead cells. So similar to what you saw with the colon cancer screening, here with this liver toxicity application, you can see that those spheroids have, again, very different phenotypes than the control. We're changing the number of live or dead cells, the size, and so on. So we can then measure that and look at those different conditions. If you look at control versus a methyl mercury toxin here, and we look at the overlay, right? So again, that's the segmentation overlay. And we can, for example, distinguish between the spheroid, the live, uh, the cytoplasm, as well as the nuclei of the live or the dead cells. So we can then look across multiple compounds, and we can see, for example, that we are decreasing the number of live cells and increasing the dead cells, but also, for some compounds, you change the spheroid diameter, for some you don't. Same for the volume. Next, I'll share with you an example of doing this in cardiospheroids. So these are eye cell cardiomyocytes. They're grown in 2D, then formed in a 3D structure. And we're looking at calcium changes. So similar to you saw with the pipetting earlier, but here we're going to let them do the calcium flux. And then we're looking at either changes in intensity or changes in area, and screening different compounds so we're using this to look at changes, for example, in the beat rate by measuring these calcium changes. And here you can see some of that in transmitted light. Our control, our isoproterenol, which speeds up beat rate, and cisapride, which slows down. So again, we can measure this and look at that intensity over time. These are typically very fast events. So if we look at an example here of control versus epinephrine treated, which speeds up that beat rate, if you look on the bottom, we're actually measuring this in 2 seconds. So very fast. You can do this fast in an automated way. If you look at control, we have low, then high, then low, then high, and so on. Epinephrine speeds up or decreases the space between those high peaks, if you want to look at it that way, and cisapride slows down or increases the gap between those peaks. We can do this for various compounds and then we can look within the software. We have tools for analyzing these peaks and analyzing the profiles. So we can look, for example, this is intensity over time, and we can see how many beats per minute, what was the spacing. We can even measure, the shape of these and see how the different compounds are able to change the shape as well. Here's an example of some intestinal organoids. If you remember, I mentioned earlier I would show you examples both in confocal as well as wide field. So this is on our Image Express Pico wide field imager.
And what you're seeing here is wide field imaging of these 3D organoids. These are intestinal or gut organoids. They are very interesting in that they form these very complex shapes. And what I want to show you is that even with these complex shapes, we can identify and then measure because we've got tools here for machine learning as well, which is quite powerful when you have more challenging kind of phenotypes. What you see here again is the overlay. So we're looking at the entire organoid here. And then in this case, measuring the individual protrusions here, or the crypts, and being able to compare those across different treatments. We also expanded this to look at a more a more uh, a diverse set here where we had more different phenotypes and actually used machine learning to find them. So on the left, you see some of the original images. Again, you can see these are pretty complex phenotypes. If you've done image analysis, you know this can be quite a challenge to automatically find those, but the machine learning does very well. As you can see here, the different colors in this class, so it's also using machine learning to do classification. So automatically determining the different classes based on those phenotypes. So you can look, for example, you have complex ones like here in pink, and then large, intermediate, and small, again, depending on the different phenotypes. The next example I want to show you is we talked about some 2D assays, we talked about some spheroid assays, some organoids. Another area of a lot of 3D biology work is using organ on a chip. And I will show you an example now of doing a 3D angiogenesis assay. This is an example using the Mimitas organ on a chip. And so what you're looking at here, again, this is the plate flipped over, just so I can orient you with how the assay is done. Each 3 by 3 of wells becomes a chip here, basically, and they can perfuse compounds. And in the middle here is what we're going to be looking at for our 3D angiogenesis assay. So again, these have inlets and outlets, and in what's happening is here we're going to get a 3D form vessel here between two pieces of glass, and then we're going to ask to see if the cells there sprout towards growth factors. So here, if you look at this as the top, this is a middle area, and this is the angiogenic factors. Okay, we'll look at this on the side here in a minute. So a vessel forms here on the top, these endothelial cells. You've got extracellular matrix, in this case collagen, and pro-angiogenic factors. And what you're looking at here is to see whether these different factors, or whether you can enhance or inhibit, for example, the sprouting, the movement, the migration here towards those growth factors. So we're looking at this face on. If you look at it here, we're moving up in Z. So you're getting a 3D vessel forming here on the top, and you're seeing those sprouts going towards the growth factors. Okay, so again, we want to be able to not just take beautiful pictures, but we want to be able to do the analysis, which means identifying these different structures in an automated way. So here you can see how we can do this with our analysis tool. So you see the 3D formation, the tube here, and then this on the right, the white is showing you the segmentation. So how the software can identify, in this case, the different sprouts. And on the right, you're seeing them in a different color coding for it, so it's easier for you to distinguish the different ones. So we can, for example, count the number of cells, we can count the area, and so on. So let's look at this experiment over a few days. So we can see it starts out, we have a vessel forming here. This is a vessel forming, again, between two pieces of glass when you look at it from the side. And then over time, in this case, over the 4 days, you can see that sprouting. We're looking at the nuclei, we're looking at a cadherin, and we're looking at actin. And so we can then identify, you saw the segmentation on the previous slide, so that we can then make measurements in this 3D assay, such as how many sprouts over the 4 days, the volume, and the number of nuclei. And to show you what this looks like, if we look at, again, the top here is that tubule.
On the middle here is that migration. So when it comes sort of around, you can see this is actually a vessel going through there and then down toward the growth factors. We can analyze those different structures. This is another way you can look at it. So this is going to be the tubule. You're looking sort of down through it. So now we're looking at this from the side. Before we were looking at it sort of face on, but this is the tube right here, and that's the outgrowth. So from that, we can get the different 3D measurements, as you saw, the sprouting and the number of nuclei increasing over time. And these tools that I'm showing you, such as making projections and rotations, all of this can be done within the software. Next, I wanted to show you an example of how these systems can actually be integrated with automation. So this is our office in California, and if anybody would ever like to see these systems, we can. This whole area here is set up with cameras specifically to be able to show you remotely. But I just wanted to show you, this is the Image Express microconfocal here on the right that I'm pointing to. It has water immersion objectives. You can go up to 100x on the system. This is our Image Express Pico. And what you can see is these full workflows, the workflows that I shared with you earlier, both 2D assays and 3D assays can be automated. So you're seeing these two systems integrated with our SpectraMax multimode microplate reader. There's an incubator in the back. This front here is the robot. There's an automated centrifuge. Here you can see a Beckman Coulter liquid handling biomech system. So, preparing the plates, for example, all of these can be integrated. This is an example of our Organoid Innovation Center. So that's an integrated solution here for that organoid biology. So coming back to our family of Image Express systems, I showed you examples today from all of these systems actually. On the left, again, is our family of wide field imaging systems. And in the middle here is our confocal. These are spinning disk confocal, which means you can do live cell confocal imaging. I shared with you some examples of the different applications, and this was just a small part, but I'll show you some more here in the next couple of slides. And all of these systems, again, can be work with live cells because they have temperature, CO2, and humidity. All of them have the capability of doing phase contrast or transmitted light and have a wide range of objective options. So depending on the system, you can go all the way up to 100x. Our confocal systems have automated water immersion. So this will automatically deposit water on between the objective and the plate so you can get very high numerical aperture and go very deep into these 3D structures. So with that, I want to share with you a fuller list of the different kinds of applications. These are applications that our customers are doing with the systems now. I just There's hundreds. I just wanted to pull out some of the key ones, especially so that you can see for your own work if you're doing some of these kinds of assays. Again, automated microscopy. So the assays that you're doing now by imaging and being able to fully automate that workflow for acquisition, analysis, visualizing the data, and data mining. So with that, I will summarize the Image Express systems integrated into the software is the acquisition analysis. This is done through Wizards. It's quite easy to use. I shared with you today that we have both wide field as well as confocal options. The systems use an automated focus routine, so you don't have to worry about spending lots of time working at the system to get focus because it does it in an automated way. As I mentioned, that we can have objectives up to 100x, also all the way down to 1x. So if you're working with things like Drosophila, zebrafish, C. elegans, large spheroids, organoids, you may want to image those at very low magnification and then look at them at higher magnification for more detail. That can be automated. I shared with you an example of looking at a fast calcium assay with a pipetter on the system, and that these can be also integrated with other technologies such as our microplate reader, such as the liquid handling for full organoid, spheroid, or full cell culture workflows.
The data, so the tools within the software for doing 2D as well as 3D analysis and managing all the data. If you are moving into automated imaging, as you can imagine, there's a lot of images and there's a lot of numbers. The system is set up with a database for handling that. The analysis tools will let you look at many different application areas and get cell by cell data or summary data. So if you wanted to know, total number of cells or you wanted to know 10, 20, 30 different measurements for a given cell, that is possible. There are both 2D and 3D analysis tools. So again, 2D, if you're thinking more area counts, and 3D, you're looking at more volumetric, the 3D biology. And the machine learning and segmentation for segmentation and classification are tools that enable even more complex kind of phenotypes to be automated for that analysis workflow. So with that, I will thank you for your time, the opportunity to hear to tell you about the Image Express systems. I'm very excited to hear the next two talks as well regarding using the systems. And I wanted to leave a minute or two so that we had some time for questions as well. So thank you very much. Thank you, Penny, for your great presentation. Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar no chat. Eu posso traduzir para a Penny, mas se quiser já fazer em inglês também, fiquem à vontade. A gente tem uns minutinhos aí de pergunta. Nenhuma pergunta? Penny, I think everyone is shy. No one is asking questions. We're happy to answer questions after as well too. So yes, if you want to send me any questions after, it's okay. Thank you again, Penny, for your great presentation. Thank you. Now we are going to our customers presentation. Primeiro, Bianca. Bianca é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular da Universidade Federal de São Carlos. É bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, com período sanduíche cursado na University of Sheffield, na Inglaterra, pelo Programa de Ciências Sem Fronteiras. Tem experiência na área de Bioquímica e Biologia Molecular, com foco em Bioquímica Adaptativa, expressão e purificação de proteínas recombinantes e estudo do câncer, particularmente sobre angiogênese tumoral e estudo de vesículas extracelulares. Atua como representante discente do PPGGEV desde junho de 2021 e é participante da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade como membro do Lab 43. Atua como Research Trainee na Johns Hopkins University e é isso. Muito obrigada, Bianca, pela sua disponibilidade para falar hoje um pouquinho. A Bianca trabalha, né, com um dos modelos do Image Express, então por isso a gente quis trazer essa parte, né, do nosso consumidor que realmente utiliza o equipamento para mostrar como é no dia a dia. Obrigada, Bianca, pode começar. Muito obrigada, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo a minha tela normalmente. Bom, muito obrigada pelo convite, por participar aqui e representar o meu laboratório, falando um pouco sobre o Image Express, o modelo que nós temos aqui no nosso laboratório. Então, muito brevemente, eu vou iniciar dando uma apresentação muito rápida sobre o nosso laboratório. Aqui no Brasil, nós somos o Laboratório Multiusuário de Bioquímica e Biologia Molecular. Nós estamos localizados na UFSCar, no campus de São Carlos. Eu estou representando aqui, na realidade, a minha orientadora, que é a professora doutora Heloísa Sobreiro Celício de Araújo. E aqui no nosso laboratório, nós estudamos a matriz extracelular no microambiente tumoral e no desenvolvimento de metástase, especificamente estudando o papel das integrinas, né, que são receptores de adesão, no processo de progressão tumoral. E também nós somos um laboratório multiusuário, então quem tiver interesse de discutir um pouco mais sobre as técnicas que nós fazemos e também um pouco sobre as análises que eu vou discutir aqui hoje, o e-mail, tanto da nossa orientadora quanto o meu, eu vou deixar no final dessa apresentação, tá?
Então, aqui no laboratório, nós temos o modelo Image Express Micro XLS. Ele é um equipamento que é muito utilizado aqui por todas as pessoas do laboratório, do departamento, também por alguns colaboradores que nós temos dentro da UFSCar e fora. E nós temos algumas aplicações dele que são mais utilizadas, né? Até um pouco mal utilizado pela quantidade de coisa que ele é capaz de fazer, mas nós fazemos uso assim, bastante dessas tecnologias. Então, tanto a parte de imageamento de célula por epifluorescência, a parte de escaneamento do poço, né, automatizado, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, e principalmente também as análises de após aquisição. Então, tanto a parte de contagem de núcleo, de análise morfológica, de análise de micronúcleos, e umas outras coisas também envolvendo o processamento das imagens, né, para a gente montar placas e pranchas para publicações e para relatórios, enfim, qualquer tipo de disposição dessas imagens. Então, eu vou trazer alguns exemplos de artigos que já foram publicados ou então de outras coisas que nós estamos em desenvolvimento que trazem imagens e análises que foram feitas nesse equipamento no decorrer dos anos, né? Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é um exemplo de imageamento celular que nós fizemos, foi publicado em 2019, então está aqui o DOI, caso alguém tenha interesse de visualizar o artigo na íntegra, mas basicamente nós fazemos uma análise de imageamento celular tanto em campo aberto quanto em campo mais fechado, né, para a gente ver um detalhe em amplificação e tudo mais. Então, nesse caso, nós temos imagens de UVEC, que é uma célula endotelial, para a gente verificar diferenças morfológicas, né, visuais mesmo, sem nenhum tipo de quantificação, depois que nós expomos essa célula a um composto que nós fabricamos aqui no laboratório, que é uma proteína recombinante, chamada DISBA01. Essa proteína ela tem propriedades antitumorais, então nós investigamos isso em várias áreas diferentes daqui do laboratório. Perdão. E também nós comparamos a diferença morfológica visual que nós temos essa célula tratada com a DISBA com a presença ou a ausência de VEGF, que é o principal fator de crescimento das células endoteliais. Aqui nós utilizamos apenas 2 marcadores, né, o DAP para o núcleo e a faloidina 488 para marcação do citoplasma, e a gente pode ver em alguns detalhes aqui a resolução dessa epifluorescência, que é absolutamente maravilhosa. Nós temos também uma outra proteína que nós trabalhamos aqui no laboratório, essa é uma proteína nativa de veneno de serpente, chamada alternagina C, e um outro estudo também de Santos e colaboradores de 2020, né, a gente pode ver essas diferenças morfológicas que acontecem em um nível de detalhe muito grande, né, que permite com que a gente tire essa foto em 60 vezes e a gente consiga também fazer um zoom dessa imagem para poder ver detalhes muito específicos, né. Novamente, essas células, elas são UVEC, foram marcadas o núcleo com DAP e o citoesqueleto com a faloidina. A gente tem aqui também outro tipo de imunomarcação que foi feita em células murinas de câncer de mama, que é a 4T1-BM2. Essas células elas foram tratadas ou com rapamicina ou com a DISBA, e nós fizemos o ensaio de detecção da expressão da LC3B, que é um dos marcadores de autofagia. E aí nós podemos ver aqui a diferença entre as células do controle, né, e as outras células que nós temos aqui tratadas com a rapamicina e com a DISBA, perdão. Em que o LC3B está marcado com esse fluoróforo em APC, né? Então ele é detectado no filtro Sci5, no próprio equipamento, e a gente consegue fazer essa visualização, né, e essa captação de imagens no próprio equipamento para depois montar essa prancha que pode ser inclusive publicada sem nenhum problema. E nós podemos fazer também uma análise utilizando 3 ou mais marcadores, obviamente, né, dependendo da forma como os fluoróforos se comportam, mas nesse caso aqui é uma imagem minha, em que nós fizemos um ensaio de degradação de gelatina fluorescente, é um tipo de ensaio de invasão celular, então ele deixa de ser só um ensaio morfológico, né, ou então de imunohistoquímica, e a gente vai para a parte mais de ensaios de comportamentos celulares, né? Então, nesse caso, é um ensaio de invasão em que você cria um coating de gelatina fluorescente, que já é marcada com fluoresceína, e você aplica a célula em cima dessa gelatina e observa a degradação por meio desses pontos pretos que surgem embaixo das células. Né? Esse ensaio ele foi todo padronizado no Image Express antes da gente fazer a publicação dele,
por conta da forma como a gente teve que analisar no futuro, as imagens que estão publicadas, elas são de confocal, porque nós tivemos que tirar um zig-stack, o nosso equipamento, infelizmente, não tem esse módulo, mas a padronização inteira desse experimento, ela foi feita nesse equipamento, com muito sucesso, e não tive quase nenhum problema com relação a isso. Uma das coisas que é mais interessante desse equipamento, que talvez é o carro-chefe para a gente aqui, é a parte de automatização da aquisição das imagens. Então, quando você trabalha com placas, ou então você trabalha com lâminas, insertos, enfim, vários outros tipos de materiais, se você tem um microscópio que é tradicional, é muito fácil você ter um pouco de viés ao tentar identificar a imagem que você está querendo fotografar para ser representativa do seu experimento. E a gente sabe, trabalhando com células, né, que às vezes você tem um certo desnível na incubação da estufa, ou então acontece algum tipo de problema no plaqueamento das células, você tem uma diferença de densidade dentro do próprio poço. O Image, ele permite com que a gente faça a aquisição de todos os poços que englobam todos os sítios que englobam aquele poço. Então, justamente por isso, a gente diminui muito a questão do viés na obtenção de imagens representativas e também na obtenção de resultados pós-análise. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Nesse caso aqui é um exemplo de uma placa de 96 poços, em que a gente quis adquirir apenas os poços do centro, né, os sítios do centro do poço. Então, nós padronizamos, né, a aquisição de 16 imagens, é um quadrado de 4x4, que pega toda essa parte central do poço e permite com que a gente faça análise apenas dessa região, eliminando, assim, o efeito de borda que pode acontecer em alguns momentos. Nesse outro caso aqui, são insertos, né? Então, são estruturas que nós utilizamos para poder fazer a separação de um poço através de uma membrana semipermeável. A gente corta essa membrana e depois a gente consegue analisá-la, né, com a questão de contagem de núcleos e outras análises morfológicas. E nesse caso, a gente precisa ter aquisição de toda a área. É o mesmo tipo de procedimento que nós fazemos, por exemplo, com a aquisição de imagens de tecidos, em que a gente tem que descobrir qual é a área total do tecido para poder fazer uma análise global. E o que é muito interessante é que a gente pode fazer uma análise quadro a quadro, em que todos os quadros eles não têm nenhum tipo de separação entre eles, ou seja, você obtém uma imagem no final que ela é íntegra, ou você pode também ajustar a distância entre esses sítios. Então, se você quer adquirir, por exemplo, com 0,8 micra de distância entre uma imagem e outra, você pode setar isso no próprio equipamento, e dependendo da aplicação, isso é bastante interessante. Acho que, sem sombra de dúvidas, o que a gente mais utiliza no equipamento, além da aquisição da imagem, são essas análises pós-aquisicionais, que é toda automatizada e também, novamente, elimina um pouco do viés que nós podemos incluir no experimento, né, quando a gente tenta fazer alguma coisa por contagem na mão mesmo, além do tempo, né, que demora para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês das principais coisas que nós fazemos. A contagem de núcleo talvez seja mais importante, porque a gente permite quantificar experimentos celulares, né, de comportamentos celulares, de alterações de comportamentos celulares, por meio da contagem direta do número de células que nós temos naquele local. Então, por exemplo, nós fizemos um experimento de C50, em que é um ensaio de migração transwell, e aqui nós podemos verificar a contagem, né, a quantidade de núcleos que foram passados por uma membrana semipermeável, verificando, então, a ação da DISBA 01 no decorrer do aumento dessa concentração, né, de tratamento da célula. Então, a gente faz a contagem global desses núcleos, soma, né, então, cada poço a gente tem um único número, e no final a gente tem, além do gráfico de migração celular, em que a gente vê uma inibição da migração celular, a gente também consegue transformar esses dados e fazer o IC50, né, descobrir o IC50 dessa proteína. A gente também pode utilizar esses valores sem colocar as fotos representativas, mas a gente também pode utilizar esses valores para outros tipos de ensaio, em que a medição direta, né, do número de núcleos que estão, enfim, que estão aderidos, ou que foram migrados, ou que estão viáveis e tudo mais, que essa medição ela seja importante no final das contas. Então, nesse caso, eu trouxe 2 outros gráficos de um ensaio de inibição da adesão a componentes de matriz extracelular, em que nós plaqueamos as células em cima de um coating, né, com esses componentes isolados, e nós deixamos 1 hora para que a célula possa interagir com esse coating. No final, a gente lava, e aí a gente conta os núcleos que sobraram no poço, né, para a gente poder comparar entre uma condição e outra.
A gente também pode fazer uma análise similar, porém, ao invés da gente fazer a contagem de núcleos, a gente pode também analisar a parte do citoplasma, fazendo análises de morfologia. Então, nesse caso, as células foram marcadas com DAP, né, para o núcleo, e com MMP2 no citoplasma, com um marcador em verde, e aí a gente pode fazer uma máscara que permite com que nós visualizemos toda a área dessa MMP2 e também a intensidade da fluorescência, né, visto que todas as imagens elas são adquiridas com a mesma intensidade de laser e também todos os parâmetros são iguais, né, entre os sítios, a gente consegue então transpor esses dados aqui em gráficos que permitem quantificar a diferença, por exemplo, na expressão de uma proteína como a MMP2 entre diferentes condições dentro de um experimento. E também a gente pode fazer análise morfológica simples. Então, a gente pode ver, por exemplo, utilizando a F-actina como uma forma de marcar o citoplasma, a gente pode verificar como que, por exemplo, o estresse de fluxo pode acabar interferindo na morfologia da célula e na disposição de fibras de F-actina. Então, esse aqui é um experimento que a gente ainda está desenvolvendo aqui no laboratório, mas o IMAGE é essencial para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. E também a gente tem colaborações, né, tanto aqui dentro da UFSCar, mas também fora da UFSCar. Uma das principais colaborações é com o Hospital de Amor, né, com o Hospital do Câncer de Barretos, e recentemente nós recebemos uma aluna que veio aqui para fazer uso do módulo de micronúcleo, né, de análise de micronúcleo. Então, ela gentilmente disponibilizou essa imagem para a gente, né, são células de câncer de cabeça e pescoço que foram irradiadas com radioterapia, né, e aí ela traz essas placas para cá para poder fazer a análise dos micronúcleos. Então, ela gentilmente trouxe essa imagem para a gente pode ver aqui um micronúcleo bem pequenininho, aqui também, são todos resultados desse estresse oxidativo que acontece nas células, principalmente depois de radioterapia. Por último, né, a última coisa que eu gostaria de falar um pouco é sobre a parte de processamento de imagens. O Image ele tem uma variedade, né, o MetaExpress, na verdade, que é o software do Image, ele permite com que a gente faça uma variedade de alterações nas imagens após a aquisição, sem que a gente mexa no arquivo de metadados, né? Então, o arquivo de metadados ele fica lá salvo no próprio equipamento e a gente pode tirar snaps das imagens que nós estamos visualizando, ou então da área que a gente tem interesse, para poder colocar depois no artigo. Então, ele permite, eu trouxe umas imagens aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia, são imagens de um mesmo experimento em que a gente pode não só alterar a coloração que a gente está dispondo, a gente também consegue fazer o overlay, né, que é juntar todas as camadas em uma só, a gente pode fazer, a gente pode salvar uma imagem, né, em diversos formatos, tanto em campo claro, quanto se a gente quiser apenas uma única região daquele local, a gente pode fazer esse seccionamento, né, da imagem. A gente pode, tem todos os módulos de processamento também que você pode fazer, por exemplo, de montar a prancha no próprio equipamento, você pode virar as células, fazer tudo que você quiser dentro do próprio equipamento, desde que você tenha disponibilidade e tempo para fazer isso nele, mas é uma ferramenta que é extremamente importante para a gente usa bastante e até hoje nós tivemos pouquíssimos problemas com ela. Gente, muito obrigada por escutarem brevemente nesse período. Eu deixo aqui o contato tanto da minha orientadora quanto o meu, e muito obrigada, e qualquer pergunta, estou à disposição. Bianca, muito obrigada, muito legal ver o trabalho de vocês, ver o equipamento, né, funcionando na vida real. Então, que bom que vocês estão tendo sucesso aí, artigos publicados já com o equipamento. Esse modelo da Bianca a gente não tem mais, né? O Micro XLS, agora é o Micro 4, teve um upgrade em algumas características, o MetaExpress está um pouquinho diferente, mas ainda assim é muito legal ver que o equipamento está funcionando e funcionando muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada mais uma vez, né, por ter aceitado participar hoje. Vou deixar, então, uns minutinhos para quem quiser fazer pergunta para a Bianca. Gente, fiquem à vontade aí no chat.
Eu acho que a nossa plateia está muito envergonhada mesmo. Então, Bianca, muito obrigada mais uma vez. Vou passar, então, a palavra para o Rafael. O Rafael Dr. Rafael Ferreira Dantas, é pesquisador titular em saúde pública e chefe substituto do Laboratório de Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos, no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Possui bacharelado em biomedicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em biociências pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de bioquímica, com enfoque em química medicinal e toxicologia. Desenvolve projetos relacionados à prospecção de fármacos para doenças crônicas e infecciosas humanas, como, por exemplo, diabetes e esquistossomose, utilizando ensaios bioquímicos, como ensaios enzimáticos, fenotípicos, como análise de alto conteúdo, e computacionais, como inteligência artificial. Rafael, obrigada e boa apresentação. Obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo, só ainda não estamos vendo a sua tela. Tá, vou projetar aqui. Tá aparecendo? Sim? Tá bom. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite da Nova Analítica. É um prazer estar aqui. Obrigado às pessoas que estão assistindo a apresentação, né? A Penny, a Bianca. É sempre bom conhecer outras pessoas no Brasil que trabalham com análise de alto conteúdo, né? Sempre bom ter o contato com vocês, né? Já que não somos tantos assim no Brasil. Então, como ela falou, né? Meu nome é Rafael. Eu trabalho no Laboratório de Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos, do IOC do Fiocruz, ou LABEC-FAR. E eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem desenvolvido utilizando essa tecnologia de análise de alto conteúdo. Só uma... Beleza. Travou aqui. Deixa eu mudar aqui. Sem problema, Rafael. Foi, né? Foi. Então, só uma visão geral do laboratório, né? Ele fica no campus principal da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, na sala 309 do pavilhão Leônidas Diane. Né? Ele é um laboratório chefiado pelo Dr. Floriano Paes Silva Júnior, né? E, além da sala 309, a gente também gerencia, na sala 605 do mesmo pavilhão, a plataforma de Bioinsights e triagem de fármacos, né? Que é uma plataforma que dispõe de vários equipamentos, alguns relacionados à manipulação e cultivo celular. Nós temos também leitores de microplaca, uma estação de pipetagem e sistemas para fazer ensaios de termodinâmica e termoforese, né? E é claro, né, como é o tema da apresentação, nós temos também um sistema de alto conteúdo, né, que é o Image Express Micro com foco. Né? E o nosso sistema vem acoplado com a torre de luz transmitida, que ela é usada para a maior parte dos experimentos que a gente faz no laboratório. Então, essa plataforma ela está aberta, então pessoas da Fiocruz ou pessoas de fora da Fiocruz podem utilizar. Então, é só mandar um e-mail que eu botei ali embaixo, bioensaios@ioc.fiocruz.br. O nosso laboratório ele realiza pesquisa principalmente naquelas fases bem iniciais do processo de descoberta de fármacos. Né? Nós utilizamos métodos experimentais e computacionais para avaliar o efeito de compostos químicos, que vêm tanto de colaboração com outros grupos de pesquisa, quanto comerciais, sobre modelos biológicos de doenças humanas. No nosso caso, a gente trabalha com a esquistossomose, diabetes, câncer e, mais recentemente, a Covid-19. A maior parte dos ensaios são feitos a parte experimental, só que a gente também utiliza ferramentas in silico em diferentes partes do processo. Bem, nosso primeiro contato com essa tecnologia aconteceu ainda em 2014, numa época que a gente mandou um projeto para a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, nós ganhamos o edital Grandchild Exploration, e esse projeto ele tinha como objetivo desenvolver uma plataforma automatizada para fazer screening de compostos sobre eumintos, né? Mais especificamente sobre os eumintos do gênero Schistossoma, né? Como Schistossoma mansoni, que é o agente etiológico da esquistossomose. Então, só uma breve descrição da doença, né? É uma doença tropical negligenciada,
que apresenta apenas um fármaco disponível para o tratamento, que é o praziquantel. E é esse fármaco, ele não previne a reinfecção e o seu uso em campanhas de administração em massa sempre leva a preocupação sobre o aparecimento de cepas resistentes. Então, existe uma urgência para a descoberta de novos medicamentos. Isso é feito, tradicionalmente, por microscopia óptica, né? Você necessita de um operador do microscópio que avalie o efeito de compostos químicos sobre aspectos morfológicos e motilidade do parasita. É claro que essa análise é uma análise que tem uma série de limitações, né? Ela é uma análise semi-quantitativa, ela é subjetiva e tem baixa evasão. Então, nesse projeto, nós propomos tentar contornar essas limitações usando o sistema de HCS, né? Que na época era o Image Express Micro XLS, né? Para tentar tornar tanto a parte de aquisição da imagem quanto a análise de forma automatizada, ter uma análise que fosse quantitativa e aumentar a nossa vazão dos ensaios. Então, só para ter uma noção de como é que é feito o ensaio em si, inicialmente nós inoculamos camundongos com as cercaras, que são as formas infectantes do parasito, e após 6 semanas nós coletamos do camundongo as formas adultas, que são machos e fêmeas, e plaqueamos elas individualmente em placa de 96 poços. Então, adicionamos os compostos testes e então começamos a leitura no equipamento de HCS, né? Essa leitura é feita por luz transmitida, que o nosso parasita ele não tem nenhum tipo de fluorófilo, ele também não é transgênico. E é uma leitura do tipo time-lapse, né? Nós adquirimos 100 imagens por poço com intervalo de 300 milissegundos. E aqui em cima, vamos ver se vai rodar, é um videozinho que eu fiz com as imagens em sequência. Para vocês verem como é que é o movimento do parasita. Às vezes se movimenta mais, às vezes se movimenta menos, dependendo da presença do composto. Tá? E é feito com o objetivo de 2 vezes, para pegar o poço inteiro de uma placa de 96 poços. Na parte da análise, a gente tem utilizado, né, desde o início, o Cell Profiler, que é um software de análise aberto, né, gratuito. E o pipeline de análise ele consiste numa etapa de pré-processamento, que permite a gente remover artefatos, como bolhas, né, e também realizar a correção da iluminação, o padrão de iluminação, que é diferenciado, né, nesse tipo de imagem de luz transmitida. Então, uma vez feita essa etapa para o processamento, a gente pode comparar imagens subsequentes, né, do parasito e, a partir daí, extrair uma medida de motilidade, né, através do deslocamento dos pixels entre essas imagens. Uma outra forma também de medir motilidade é ir um pouco mais adiante no pipeline, identificar os parasitos como objetos de fato e, através da sobreposição dos objetos identificados antes e após 300 milissegundos, a gente vê o grau de sobreposição dos objetos, nos permite dizer quanto o parasito se moveu. E é essa medida que a gente utiliza até hoje. Então, inicialmente, esse protocolo ele foi aplicado num trabalho em colaboração com a doutora Carolina Andrade, da Universidade Federal de Goiás, e com a doutora Anne Carpenter, do Broad Institute, que é desenvolvedora do Cell Profiler. E esse trabalho tinha como objetivo avaliar o efeito esquistossomicida da paroxetina, que é um antidepressivo. Então, a gente avaliou o efeito da paroxetina usando o nosso ensaio e viu que, de fato, a paroxetina diminui a motilidade do parasito de uma forma dose-dependente. Durante esse período também, nós focamos num outro trabalho, que é na busca por inibitores da tioredoxina glutationa redutase, que é uma enzima antioxidante do Schistosoma mansoni. É uma enzima que é um alvo validado, ou seja, se ela for inibida, o parasito morre, de fato, e que não existe nenhuma versão homóloga em humanos. Então, ela é um candidato a alvo para fármacos, né? E aí, nesse trabalho, a gente contou não só com a colaboração da Carolina, da doutora Anne, mas também com alguns pesquisadores da London School of Hygiene and Tropical Medicine, né? Em especial o Dr. Ross Pavlin, porque ele desenvolveu um ensaio também de HCS, usando também o sistema da Molecular Devices, o XLS, para avaliar o efeito de compostos químicos sobre a forma larval do parasito, que é o esquistossoma. Então, o interessante é que esse equipamento, assim como a Penny falou na apresentação dela, né, ele não está sozinho na plataforma, ele está integrado com outros equipamentos, como incubadora, estação de pipetagem,
e aí a placa vai migrando de um equipamento para outro através de um braço robótico. E no final, essa placa chega no HCS e a imagem é adquirida. Então, as imagens que ele adquire servem para tanto tirar informações da morfologia do parasito, né? São 51 descritores, assim como a motilidade, né? Já que é feito um estudo de time-lapse também. Então, aqui ali à direita são exemplos da imagem, né, do parasito tratado com DMSO, que é o veículo. Ele se movimenta bastante, é bem clarinho, mas quando se trata com praziquantel, ele fica mais escuro e a motilidade diminui. Eu tive a oportunidade de usar essa plataforma, né, para um dos trabalhos que a gente fez, né, que acabamos publicando na Journal of Medicinal Chemistry, em 2016 também. Esse trabalho ele iniciou com a triagem virtual, né, de possíveis inibidores da enzima, do SMTGR, e após essa triagem virtual foram identificados 29 hits virtuais, né, que foram testados tanto no citossomo quanto no verme adulto, usando a análise de alto conteúdo. Né. E aí, a partir desses ensaios, a gente identificou 2 compostos que eram ativos tanto sobre a larva quanto o verme adulto, e também pareceu tanto seletivo para os parasitas em relação à célula humana. Mais recentemente, agora já utilizando o equipamento, o Confocal, né, nós aprimoramos a parte de análise de motilidade do parasita. A gente trocou aquela etapa de pré-processamento do cell profiler para uma rede neural. Então, nós treinamos uma rede neural convolucional para identificar o parasita na imagem. E foi um processo que tornou toda a parte de segmentação muito mais robusta, né, do que a gente tinha antes. E aí, depois, uma vez tendo a imagem original e a máscara que é gerada, né, as 2 imagens vão para o cell profiler, e aí, a partir daí, são extraídos parâmetros fenotípicos iguais ao que eu falei anteriormente, né? Só que, em vez de a gente usar também a métrica diretamente que é gerada pelo programa, nós também passamos agora essa métrica a um modelo estatístico, né? Porque a métrica ela não segue uma distribuição normal, clássica, então segue um outro tipo de distribuição mais complicada. E aí, essa atualização do modelo ela foi aplicada num artigo recente, né, no qual eu estava procurando inibidores de outra enzima do xistosoma mansoni. Então, foi usado para ver se o composto que a gente tinha visto como inibidor da enzima também tinha efeito no verme adulto. Além dos ensaios com xistossomose, que de fato, assim, é o carro-chefe nessa parte de análise de alto conteúdo no nosso laboratório, a gente também teve a oportunidade de fazer alguns ensaios celulares. Um foi feito logo no início, quando a gente adquiriu o equipamento, na época, pela Maria Eduarda, que era mestranda na época, que era basicamente testar o efeito de moléculas derivadas do lapachol, que é um produto natural, sobre 3 linhagens de células leucêmicas, né? Uma linhagem que é bastante sensível à apoptose pela via do FAS e outras 2 derivadas que têm mutações nessas vias. E aí os ensaios feitos para HCS foram ensaios bem básicos, né? Foram ensaios de apoptose, usando anexina 5 e iodeto de propídio. Então, a partir da marcação dessas sondas, né, a gente poderia dizer se a célula estava viável, se a célula estava no processo inicial de apoptose, ou se já estava no estado mais avançado, ou morto. Né? E aí esse ensaio serviu... também fizemos ensaio de ciclo celular, né, para ver se os compostos interferiam nas fases do ciclo celular. Então, a gente viu que, de fato, alguns compostos realmente mexeram, né, com a taxa de células em cada estágio de apoptose, e que eles também interferiram no ciclo celular de forma semelhante à doxorubicina, que é o fármaco usado como padrão. Outra aplicação de célula foi feita um pouco depois, também ainda com XLS, foi feito durante a dissertação da aluna Carolina Pereira, lá no laboratório, na qual ela testou análogos de uma molécula chamada lunidamina, né, a qual já se sabe que ela tem efeito no metabolismo de células que proliferam muito, né, como células de câncer. Então, ela chegou a alcançar estágios clínicos para tratamento de câncer de próstata e de pulmão, mas acabou sendo removida, né? Em parte porque, embora seja altamente seletivo, ela apresentava muito baixa potência. Então, nesse trabalho que ela fez foi tentar criar análogos dessa molécula
e testar em linhagens de câncer, né, tanto de pulmão quanto de próstata. E aí os ensaios que nós usamos foram ensaios também bem simples, de morte, tanto vida ou morte celular, e um ensaio também que avalia o potencial de membrana mitocondrial, uma vez que a lolidamina, que é o composto de referência, ele altera a função da mitocôndria. E aí, uma vez testado, nós encontramos 2 compostos que foram capazes de, enfim, levar à morte as células de câncer, mas mantiveram o seu efeito baixo sobre a célula normal, e que aumentaram, né, para alguns compostos, o potencial de membrana ficou até mais elevado, né, do que o controle, que foi algo totalmente não esperado. Tá? Então, mas é um ensaio que também foi feito no final da dissertação dela, em outro equipamento, lá na UFRJ, com a participação da doutora Renata Travasso, né, que ajudou a gente nesse processo, mas é um ensaio que a gente ainda precisa repetir, né, para confirmar os resultados. Além desses ensaios, a gente também tem feito, mais recentemente, algumas colaborações. Uma delas é com os pesquisadores lá do Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, da Fiocruz, né? O mestre Magno Magalhães e a doutora Renata Medeiros. Eles estão cultivando o zebrafish, que é um peixe, né, o Dannihead, é o nome dele científico, né, que basicamente é um vertebrado, né, de pequeno porte, que apresenta alta similaridade genética com os humanos e, por isso, é utilizado como modelo, tanto para desenvolvimento de doença, né, para simular doenças, como também para estudos de desenvolvimento e de toxicidade, que é a nossa aplicação que nós queremos utilizar. E, além disso, o embrião e a larva eles são pequenos, né? Eles cabem em até um poço de uma placa de 384 postos, por exemplo, e eles são transparentes. Então, que é bastante interessante para avaliar o efeito de algum composto dentro do organismo sem ter que fazer alguma técnica invasiva. Normalmente se utiliza, para os estudos, né, com HCS e zebrafish, se utiliza o peixe transgênico, né, que espessa normalmente a GFP, né, proteína verde fluorescente, mas no momento a gente só tem acesso à forma selvagem do peixe. Mas, mesmo assim, a gente está propondo fazer um ensaio básico para avaliar o efeito de compostos sobre a morfologia do peixe. Então, nós começamos os ensaios, basicamente, nós adicionamos um embrião por poço e adquirimos a imagem com um objetivo de 4 vezes, né? São 4 imagens por poço, então a gente faz uma montagem das imagens, e a partir daí o que a gente quer fazer é de uma forma semelhante ao que a gente fez com parasita, né? Treinar uma rede neural para a identificação do peixe, né? E a partir daí que você tem a imagem do peixe isolado, para a qual ele pode ser submetido ao seu profile ou para uma rede neural, tanto para criar um classificador fenotípico, né, que identifica, baseado na forma do peixe, determinados fenótipos específicos, né? Ou então nós podemos usar esses parâmetros que foram extraídos e quantificados pelo seu profile para avaliar seu efeito direto, né? Então, isso já foi feito em outros trabalhos, e o que a gente está tentando fazer é replicar isso no nosso laboratório. E no momento, a gente está bem no início do processo, que é o início de fazer a anotação das imagens, né? Dizer para o software exatamente onde está o peixe em cada imagem, para a gente poder treinar a rede neural para segmentar o peixe. Um outro trabalho de colaboração que nós iniciamos também recentemente está sendo feito em colaboração com a doutora Cristina Henriques, lá da Fiocruz, né? Ela tem um projeto para avaliar efeitos de produtos naturais sobre o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas, né? E a razão disso é que atualmente existem só 2 medicamentos para essa doença, que é o benzintazol e o nifurtimox, que apresentam limitações substanciais. Então, existe uma carência de novos medicamentos também. E para isso são aplicados diferentes tipos de ensaios, né, no início do processo, incluindo ensaios fenotípicos, né, e um deles é extremamente trabalhoso, que é basicamente contar por microscopia o número de parasitas intracelulares em cada célula da imagem. Então, isso dá um trabalho danado, né, e apresenta muito baixa evasão. E, por isso, a ideia é substituir essa análise visual para uma análise automatizada baseada em HCS. Já existem alguns ensaios já padronizados para esse tipo de análise, mas nós estamos adaptando com o que nós temos no laboratório outro tipo de ensaio,
né? Nesse ensaio, a gente marca as células com um DAP, que vai marcar basicamente o DNA, né? Não só o DNA nuclear, como também o cinetoplasto e o núcleo do parasita. E marcamos também com a faloidina para marcar o citoesqueleto celular. E usamos a inteligência artificial para segmentar tanto o cinetoplasto quanto as células, né? E a partir daí, novamente, usamos essas máscaras já pré-identificadas no Cell Profiler, que permite a gente quantificar o número de parasitas por célula. Então, essa imagem que está no centro é só mostrando como é que é feita a segmentação, né? Em vermelho você tem os limites de cada célula e em verde os limites de cada cinetoplasto, de cada parasita. Então, a partir dessa identificação do célula do parasita, é possível determinar o número de parasitas por célula, ou calcular o índice de infecção, por exemplo. Então, já tem alguns resultados preliminares com controle positivo, que é o posaconazol, e com um extrato que a doutora Cristina tem avaliado, né? Sendo que, de fato, a planta esse extrato parece estar reduzindo a carga parasitária das células. E, por fim, não sei quanto tempo eu já passei, mas só fechando, existe um projeto que a gente ainda não iniciou, mas é algo que a gente vai ter que iniciar em breve, que é em colaboração com a doutora Mariana Wagabe, lá da Fiocruz, do Laboratório de Genômica Funcional e Bioinformática. Esse projeto ele de um edital da Fiocruz, chamado Inova, que é um edital que fomenta projetos com ideias inovadoras. E esse projeto é criar uma rede, né, de colaboração entre diferentes laboratórios, e dentre eles o nosso está incluído, né, para uma rede de medicina de precisão na parte de câncer, né, e o objetivo é caracterizar biomarcadores tanto na parte diagnóstica quanto na parte terapêutica, né, que futuramente poderia ser auxiliar no SUS. E, então, um dos objetivos específicos é avaliar o potencial citotóxico de naftoquinonas, que nem aquela que eu falei anteriormente, derivado do lapachol e da lonidamina, análogo da lonidamina, assim como aptâmeros, sobre diferentes tipos celulares de câncer, né, e caracterizar seus mecanismos de ação utilizando análise de alto conteúdo. E para isso nós propomos utilizar um ensaio já padronizado, que é chamado de Cell Painting, né, que foi desenvolvido pelos desenvolvedores do Cell Profile. E esse ensaio ele emprega 6 sondas diferentes, né, que marcam diferentes compartimentos celulares, organelas. É um ensaio para HCS, né, foi até padronizado usando um dos equipamentos da Molecular Devices. Inicialmente, você tem a captura das imagens, depois a segmentação é feita no pipeline do Cell Profiler, né, que é a segmentação dos objetos, seguida de extração de parâmetros morfológicos, né, relacionados ao tamanho, à forma, textura e intensidade. E a partir desses resultados é possível criar um perfil, né, que chamamos de perfil morfológico. E esse perfil morfológico ele pode ser comparado entre uma célula controle, né, sem tratamento, e uma célula com tratamento. E a partir daí a gente pode fazer essa comparação de forma quantitativa, usando diferentes tipos de métricas, né? Então serve para avaliar tanto a parte de efeito, para ver se tem um efeito do composto, ou então você pode comparar o perfil morfológico gerado pelo composto que você está testando, o qual você não sabe nada sobre ele, apenas o efeito, e comparar esse perfil com o perfil de moléculas as quais você já sabe o mecanismo de ação. Então já te dá uma noção de como sua molécula pode estar atuando dentro do seu modelo, dentro da célula, no caso, né? Então, esse ensaio a gente ainda não começou, a gente já comprou as sondas, que são sondas comerciais clássicas, tá? Então, são vendidas facilmente acho que da Thermo tem, e nós estamos esperando só os controles positivos, né? Para assegurar que nossas sondas, de fato, marcam de forma eficiente. Mas ainda vai ser iniciado. Então, antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão assistindo, obrigado à Nova Analítica pela oportunidade, Bianca, e agradecer, é claro, ao pessoal do laboratório, né, do LabEquifar, nossos colaboradores, a Mônica, que é da plataforma de Bioinsights e Triagem de Fármacos, e as agências de fomento, e a Fiocruz, né? Muito obrigado. Rafael, muito obrigada pela apresentação. Muito legal ver, né, o equipamento sendo usado em diversas aplicações, como está sendo aí. Eu fiquei com uma dúvida antes de abrir para o público, quero perguntar, que vocês tinham o XLS e aí compraram mais recente um novo, foi isso? Foi porque
quando nós ganhamos o projeto do Bill e Melinda Gates, a Molecular Devices do Brasil, que ainda tinha Molecular Devices do Brasil, né? Sim. Eles emprestaram inicialmente o equipamento demo deles para nós tocarmos o projeto, né? Já existia um projeto que o Floriano, que é o chefe do laboratório, tinha ganho para compra do equipamento, só que houve um problema na parte burocrática, a gente acabou na época não conseguindo comprar o equipamento. E aí esse equipamento ele ficou entre 2014 até início de 2017 lá no nosso laboratório. Okay. E aí só agora, durante a pandemia, é que a gente conseguiu de fato adquirir a versão nova, né, que é o Micro Confocal. Sim. Então esse é de fato nosso e está disponível na plataforma. Sim, legal. Eu sou ex-aluna do Timo, então estava aí no mesmo andar. Uhum. Sim. É muito legal ver, então, muita gente, diversos estudos, né, usando o equipamento. Acho que esse cell painting é super interessante, realmente vai ser um trabalho muito incrível. É algo que poucas pessoas no Brasil estão fazendo, né? Então vai ser algo bem inovador partindo de vocês. E é legal ter a Molecular Devices junto nesse processo. Claro. Gente, eu vou abrir para as perguntas de quem está assistindo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, por favor. Olha, já tem uma pergunta ali, né, sobre o software do MetaExpress, né? Ah, acabei de ver. O software já faz estatística multiparamétrica? O MetaExpress faz sim essas análises. O pessoal do Floriano, né, do Rafael, está usando o Cell Profile. Você sabe explicar por qual motivo, Rafael? Por duas razões, né? Inicialmente é porque quando nós começamos a padronizar o ensaio para avaliar o xisto, né, o xistossoma, realmente a gente não encontrou um módulo que conseguisse segmentar de forma eficiente o parasita, né? O parasita tem esse tipo de imagem tem uma dificuldade muito grande, porque o parasita é basicamente um borrão preto na imagem, e a imagem de luz transmitida ela não tem um padrão de iluminação igual ao longo do poço. Então, o centro fica bem iluminado, mas as bordas vão escuras. Então, tem situações que o parasita fica lá na borda do poço. Então, distinguir um objeto que é tão parecido com o background é uma tarefa complicada. Sim. E na época a gente tentou, acho que usar, até a Luciane, que era representante da molécula, tentou aplicar algum módulo ou outro, até um journal que eles tinham criado para tentar lidar com isso, que não tinha ficado muito bom. E aí a gente começou a avaliar outros programas e o Cell Profile, ele tem um módulo, né, que acho que é o Warm Toolbox, para C. elegans, em que ele analisa exatamente imagens de luz transmitida. Então, eu já tinha um módulo para lidar com essa distribuição desigual de iluminação e tal. E foi assim que a gente começou o Cell Profile. Atualmente, também porque a gente não tem os módulos. Esse equipamento novo, a gente comprou sem os módulos de análise. Ah, certo. Então, como nós já temos alguma experiência com o Cell Profiler e não temos módulos, a gente até está usando ferramentas de inteligência artificial por fora e tal para auxiliar. Entendeu? Mas a razão é essa, basicamente. Entendi. Bianca já usa o software nativo, né, Bianca? Com os módulos. Porque no nosso caso, a gente tem um perfil um pouquinho diferente. Como a gente trabalha com fluorescência, a diferença entre o background e a célula, né, e as estruturas que a gente está assistindo, elas são um pouquinho mais fáceis da gente lidar com a máscara. Porque às vezes a gente tem problema, mas é mais uma questão de você ir mexendo no software, entendendo como é que a máscara funciona, de você criar uma máscara que seja boa o suficiente para aquela tua amostra. Né? Porque isso é uma questão que a gente acaba tendo em qualquer software de análise. Se você usa o FISH, você vai ter o mesmo problema. Se você usa o MetaExpress, você vai ter o mesmo problema. Se você usa o seu Profiler, você vai ter a mesma coisa. Então, sim, a maioria das aplicações que nós temos... Exato. Na maioria das aplicações que a gente tem aqui, né, o nosso equipamento não tem um módulo de luz clara, né, de campo claro. Então, a gente usa ele só para fluorescência. Mas a gente teve exatamente o mesmo problema com outro equipamento, com outro microscópio de campo claro, sobre a questão de análise da imagem por conta desse background. E aí a gente teve que fazer... Foi uma pipeline na mão mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu automatizar o processo. Então, eu entendo por que vocês estão usando esse software agora.
Dependendo da aplicação, né, e de como essa imagem é gerada, realmente fica mais complicado. Mas a gente tem tido várias atualizações, agora tem o Encarta, que é um software mais robusto ainda para essas análises de meta-análise, metadados, para machine learning. Então, é um software que permite essas análises, como a Melina perguntou, multiparamétricas. Aurélio mandou bom dia, gostaria de fazer alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu, na verdade, gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael, se for possível. Claro, Bianca. Eu tenho muita experiência com confocal, mas de outra marca, confocal mesmo tradicional, né, que é o equipamento, não um sistema automatizado. Não sei se você tem experiência com esse tipo de equipamento. Qual seria a principal diferença de um para outro, de um sistema para outro, que você acha? Olha, a gente ainda não colocou, não temos nenhum projeto rolando atualmente, porque seria basicamente trabalhar com cultura 3D, né, ou fazer análise mais detalhada de organelas e tudo mais, né, para usar o confocal. Então, a maior parte da experiência que a gente tem é com campo largo, clássica, né? Eu sei que tem usuários na plataforma que já estão trabalhando com confocal, mas eu não tenho certeza se é uma vantagem para eles ou não, mas eu acredito que sim. Bianca, eu acho que eu posso te responder as diferenças principais, né? A primeira diferença é que o confocal tradicional, ele é um point scanning. Então, ele tem uma única abertura, né, por onde passa essa luz, incide na amostra e volta para a câmera, né, captar aquela imagem. Então, você tira muito, desvia bastante tudo que está fora de foco e fica com a imagem com uma alta resolução. O Image Express, ele tem o Spinning Disk, que ao invés de ser apenas um furo, ele tem um disco que gira e tem alguns furos. Isso permite com que você faça imagens live cell imaging, né, células vivas, com uma melhor qualidade, uma qualidade de confocal, mas usando a célula viva e bem mais rápido, porque fazer esse tipo de experimento num point scanning, você imagina, vai levar muitas horas para conseguir fazer e verificar, né, todas as células do poço, por exemplo. Você não consegue, você tem uma única região de análise. Enquanto né, você vai fazendo aquela análise, né, assim, né, ele vai fazendo uma imagem, ponto por ponto, exatamente. No Spinning Disk, como são vários pontos e ele fica girando, você consegue tirar o que não está no foco, então deixando uma imagem de qualidade confocal, mas acelerando o processo bastante. Então, você consegue ver tanto que é possível, né, fazer aquelas imagens de ensaio de cálcio e tudo mais pela rapidez com que você adquire essa imagem. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Penny, do you have any question? No, I wanted to see if there was any for me. Sorry to speak in Portuguese. Okay. No, of course. But I think we don't have any questions anymore. So thank you, Penny, again for your time, for your really great presentation. It's always good to see how potent these equipments are. Thank you for the help with Image Express protocols and applications. Yeah, thank you for the opportunity to talk today and the opportunity to tell you about some of the newer tools that we have, such as the machine learning capabilities within the software. So thank you. Great. And it was really great to hear the presentations as well and see the wide range of different applications. So thank you for inviting me to be part of today. Appreciate it. No, it's always good to have you with us. Bianca, muito obrigada pela apresentação. Foi muito legal ver o trabalho de vocês, ver o equipamento funcionando, ver as diversas aplicações, né, que vocês fazem.
Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, gente. E doutor Rafael também, muito obrigada. Que isso, obrigado. Somos ex-colegas de universidade, eu também sou biomédica pela Unirio. Nossa, somos ex-colegas de pavilhão. De pavilhão, de andar, na verdade, né? Então, muito obrigada aí pela apresentação. Mais uma vez, foi muito incrível e enriquecedor ver, né, as diversas aplicações que vocês têm utilizado aí como plataforma. Espero que cada vez mais pessoas usem, né, e tenham mais trabalhos usando o Image Express. Muito obrigada também a todos os participantes por terem ficado com a gente. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado e vamos marcar outros também, viu? Muito obrigada, gente. Tá certo. Obrigado, gente. Thank you, Penny. Tchau, tchau. Obrigada. Thanks,